toda. Somos 20, então. Estamos agora em 21. Ai, que lindo. É um círculo de mulheres, que bom. No encontro passado era mais ou menos o mesmo número? Eu acho que a gente estava em um pouco mais, sabe? Eu acho que Ah, umas 25, assim, estamos durante. chegando, né? Estão chegando, eu acho. Hum. Então, você quer colocar alguma coisa, Ana, assim, do que foi conversado da quarta-feira passada? Algum comentário teu? Alguma coisa que foi comentada contigo que eu possa levar em consideração, né, para a conversa de hoje? Essa consciência silenciosa, né? De um silêncio, de como a gente pode ir aquietando a mente, encontrando um outro estado de presença. Uhum. Surgiram muitas perguntas sobre o que seria esse estado, né? Várias perguntas Sim. bem curiosas sobre o que seria essa consciência silenciosa, se seria um estado menos ansioso, como praticar, como Hum. pensar, o que é a meditação, vários relatos também de experiências pessoais. É, e também a gente teve várias perguntas, né, que ficaram em aberto, e eu acho que é uma boa oportunidade hoje, se vocês quiserem retomá-la durante o processo. Eu acho que é isso. Tá. Se você quiser fazer uma recordação, Marcinha, a gente pode partir daí também. Sim. Uhum. Eu considero assim que o encontro passado, né, a nossa conversa, ela foi um convite, né, assim, para o que nós podemos saborear a partir de uma prática continuada, né, de meditação, de autoobservação, de autoconhecimento. Então a gente falou muito assim sobre os pequenos frutos no dia a dia, né? O que queria surgir a partir de uma consciência mais silenciosa, né? Como que nós podíamos nos relacionar, o que nós íamos ver no mundo, né? A partir de uma consciência mais silenciosa, as sabedorias que a gente pode manifestar, né? Então é muito importante ouvir sobre isso, ainda que pareça teórico, né? Então eu entendo essas perguntas das meninas quando elas dizem, mas o que é essa consciência silenciosa? Mas parece tão... Não entendo. O silêncio hoje para nós ele é apresentado apenas como a ausência de ruído, né? A ausência de sons. E a gente está falando de algo mais profundo aqui, né? Então, no encontro da semana passada, eu falei, né, algumas vezes sobre a vida ocorrendo em silêncio, né? Então, se a gente observa a natureza, se a gente observa o nosso próprio corpo, a gente vai ver que tem um movimento extremamente vivo, fluido, né? Inteligente, mas que ocorre na ausência de ideias, na ausência de pensamentos, na ausência de propósitos, na ausência de um eu que controla os fatos e os elementos da vida. Então a gente está falando desse tipo de silêncio, o silêncio que rege, o silêncio que ele permeia tudo que está vivo, né? Então a nossa consciência é esse silêncio vivo que pode manifestar a nossa identidade, né? O nosso personagem, o que a gente está vivendo agora. Então a meditação ela vai ser como um treinamento, né? Um exercício, um remédio para que a gente recupere essa essa a condição dessa consciência silenciosa, disponível, aberta, sábia, flexível, permeável, né? Tantas qualidades bonitas, né, para a gente falar sobre ela. Então, no encontro passado, a gente estava mostrando esse contraste, né, do que é essa consciência silenciosa e do que somos nós hoje, né? Seres que assumiram um painel de controle, né, da vida, e a gente quer barganhar com as coisas, com as pessoas, com os fatos, né, tentando manipulá-los
como se eles pudessem ser a nosso favor ou contra nós, né? Então a gente está no desconhecimento dessa consciência silenciosa, que é a base da nossa existência. Nós nos tornamos muito frágeis. E aí o controle, ele parece muito coerente, ele parece inevitável, né? A gente falou sobre entrega, né? Se vocês se lembram, a gente falou sobre entrega, né, na semana passada. Então, cada momento de meditação que nós fazemos no nosso dia a dia é um momento de entrega. É um momento em que a gente se solta, né, desse posicionamento de controle, de barganha, de sentinela da vida, né? E a gente se recolhe, né? A gente ficou com um exercício de casa, não sei quantas fizeram, depois eu gostaria de ouvi-las, né? Se vocês exercitaram esses momentos de súbito silêncio, né? Onde você é com uma prática casual, né? Não é uma prática formal da meditação, mas uma prática casual, onde você, de forma súbita, né? Você simplesmente está lá no meio das coisas acontecendo, andando, o que quer que seja, né? Se simplesmente dá um pause, né, nesse painel de controle, nas estratégias mentais, nos movimentos do teu corpo. Se só dá uma recolhidinha, né? Se conecta com o teu corpo, a tua respiração, dá uma olhadinha, né, que padrões de pensamento estavam ali. Você começa a perceber que você pode se soltar momentaneamente deles, e você pode retomá-los, né? Então, o nosso exercício, né, a minha proposta, já desde a semana passada, foi a gente falar sobre meditação e introduzir a meditação de uma forma bem descomplicada, desritualizada, né, no sentido formal, criando bordos, criando fronteiras, né, entre a vida e o autoconhecimento, né, a vida e o silêncio, o personagem e a consciência primordial. Tentar trazer isso da forma mais simples, né, para cada uma de nós, para que não tenha, a gente sinta que isso já é a nossa vida. São só elementos que a gente não está reconhecendo, não está utilizando a nosso próprio benefício, né, nosso próprio bem. Marcinha, a Marina trouxe uma pergunta aqui. Sim. Que eu acho bastante conectada com o que você está trazendo. Ela disse: perguntei há pouco no tópico do fórum, mas vou lançar por aqui também. Será que nos falta o hábito da prática ou que devemos primeiro lidar com essa ilusão de falso controle? Pode repetir, Ana? Será que nos falta o hábito da prática ou que devemos primeiro lidar com essa ilusão de falso controle? As coisas vão acontecer juntas. Na medida em que a gente começa a praticar, a gente percebe que a gente nunca esteve controlando nada, né? Porque o que é a prática? A prática, na verdade, é só uma desaceleração. Então, a gente vê que as coisas são incontroláveis, que a vida é um fluxo incerto, dinâmico, lúdico. A primeira coisa que eu vou fazer, que é o que a prática vai me oferecer, é diminuir a nossa interferência sobre as coisas. À medida que eu interfiro nas coisas o tempo todo, então assim, né, que horas eu como, que horas eu falo, que horas eu vou, o que as pessoas podem falar, o que eu posso vestir, né, isso é tudo controle, né, a gente tem um script completo, né. Então, na medida que eu fico cumprindo esse script, eu estou interferindo no fluxo das coisas, né. Na verdade, é até esse é um aparente controle, né. Então a prática, ela vai remover essa interferência constante, e quando essa interferência é removida, eu começo a poder observar o fluxo das coisas sem a minha interferência. E aí eu percebo que o fluxo é inteligente, que o fluxo é natural e que ele sempre foi incontrolável, que eu só estava me desgastando, né? E que na medida que eu me entrego, eu desfruto da vida. Então isso é uma coisa assim que me toca, me emociona muito, né? Porque as pessoas, elas têm um medo profundo dessa entrega, como se elas fossem ficar à mercê de algo horroroso, terrível. A vida vai fugir do controle, quem vai pagar minhas contas? O que vai acontecer comigo, com a minha família, com o meu namorado, com a minha namorada? O que vai acontecer, né?
Isso não existe, né? Isso é misterioso, mas quando a gente se rende a esse fluxo da vida, a gente vai entender, eu comentei isso na semana passada, a gente vai ver um elemento que se chama sincronicidade operando. Ele vai, assim como dentro de uma floresta, né, o fluxo vital faz com que as flores nasçam na época certa, que a árvore, né, dê frutos, dê sombra, que ela consiga absorver a água da terra, que ela receba o sol e saiba o que fazer com isso, né, sem ninguém pensar nada ali, né, não tem nenhuma ordem mental, conceitual, cognitiva. E aquele milagre, aquela magia, aquela harmonia, aquela uma coisa dando lugar para a outra, se harmonizando, né? Assim, infinitamente. Então, isso, essa sincronicidade natural, né, que é uma dança dos elementos da vida, nós podemos dançar com isso, nós podemos experimentar isso na nossa pele, nos nossos nervos, em tudo que está à nossa volta. Então a gente fica assim indo com o freio de mão puxado, né, em relação a essa entrega, quando ela é o maior presente que a gente pode se dar nessa vida. Então, por isso que é bonito ler, né, sobre a vida dos mestres, das mestras, a gente olhar o que aconteceu com a vida deles, na medida em que eles foram se entregando. E eles vão ter relatos lindos, né, dos encontros que eles tiveram com as pessoas, do amor que eles passaram a receber, da abundância que eles constataram que é a vida. Eles vão dizer que não faltou nada, que eles passaram a se esforçar menos no sentido da falta, e aí eles reconheceram a natural abundância da vida, vindo através das pessoas, da natureza. Né? Então, quando eu me solto desse controle, eu começo a entender o que é a teia da vida. Eu começo a me sentir apoiada naturalmente por essa teia. Quando eu controlo, eu me separo desse sentido de teia, de apoio, de corrente, de ciranda, de roda, da vida. Então, o controle é a pior das estratégias, gente. Parece super inteligente, né? Super inteligente. É tudo que a gente aprende, né? É limitado, é extremamente limitado. Então, a prática, ela é esse exercício da entrega, né? O corpo mais relaxado, você se dando tempo para se perceber, para ter mais ritmo, para olhar as coisas ao redor, dialogar com elas, no ritmo das coisas, né? Então, é junto, né? Então, a gente não precisa dizer a vida é uma ilusão, o controle é uma ilusão. Isso já tem, né, tá impresso na nossa mente, a gente já recebeu esse ensinamento. Agora venha na base, né, pelo silêncio, minando aquilo que sustenta essa ilusão. Então essa ação constante, o controle, eu controlando o mundo, isso é que sustenta a ideia de mundo separado de mim. Por isso que a entrega é tão importante. Homeopaticamente, vai fazendo esses minutinhos, você começa a ver os milagres que vão acontecer na sua vida. Marcinha, algumas outras perguntas aqui relacionadas a controle. A Márcia Munhoz traz: me parece, com a minha consciência atual, que saindo desse constante controle, eu posso ficar passiva, sem tomar atitude e sem tomar decisões para minha vida e projetos. Estou errada? E aí, no mesmo sentido, a Laura traz: dá muito medo de me render desse desapego das experiências. Sim. Ah, é lindo isso. Essas perguntas elas são a pessoa, né? A pessoa assim, nesse solto ou não solto, pulo ou não pulo, vou ou não vou, testo ou não testo, né? E é natural, a gente faz isso com várias coisas, né? A gente, quando vai mudar de uma cidade para outra, vai mudar de curso, vai mudar de corte de cabelo, né? Nós somos seres naturalmente medrosos, né? Porque a gente tem essa sensação de que tem uma coisa certa para fazer e a outra, né, vai ser uma tragédia. Né? Então, a mente do controle, né? Essa coisa da passividade, né? Eu digo, já vou dizendo assim,
não é uma atitude passiva, né? O que vai acontecer é uma troca de inteligência. Então eu falei assim, a gente tem medo de trocar de corte de cabelo, né? Ou a cor do cabelo. Isso é um drama para nós mulheres, né? Assim, o que vai ser de mim, né? Então aqui a gente vai fazer uma troca de inteligência, né? A gente vai mudar o silêncio, ele vai nos dar uma outra base de operação. O silêncio vai nos dar uma outra visão de mundo, uma outra visão sobre nós mesmos e sobre as pessoas. Então, o controle, ele é, assim, a ferramenta mais, né, natural nessa base dual, né? Eu não vejo o meu mundo interno como um elemento que constrói a realidade. Então, quando eu não vejo que o mundo interno e externo são inseparáveis, eu tenho uma visão dual. Então, eu estou aqui, o mundo está lá fora, eu preciso interferir, não posso ser passiva, porque as coisas estão se mexendo, eu preciso tomar atitudes. Né? A minha sobrevivência depende disso, a minha felicidade depende disso. Né? O silêncio, ele vai desafiar, né, essa atitude. Então, por um tempo, nós vamos nos sentir meio desconcertadas. Talvez, por algumas vezes, a gente vai se sentir passivas. Muitas vezes as pessoas vão dizer, você está sendo muito passiva, viu? Você devia falar. Então, tem um tempo de desconcerto. E a gente vai ter que ter paciência com nós mesmos, paciência quando os outros nos desafiarem, né, debocharem, zoarem da gente. Mas quanto mais íntimas nós fomos nos tornando desse silêncio, nós vamos começar a ver assim como hoje a gente não se esforça, né, para achar que o controle é uma ferramenta importante e ele vem por dentro, né, do sistema nervoso, a gente está operando com essa inteligência. Quando eu me solto disso através do silêncio, é como se soprasse por dentro de nós outras formas de pensar, sentir e agir que não levam em consideração mais o controle, mas agem. São inteligências que agem, que atuam. Mas de base não tem mais a sensação de que você vai fazer coisas para se proteger, para se beneficiar. Essa base que abandonou o controle como ferramenta fundamental, ela tem um contentamento natural anterior às experiências. A gente falou sobre isso, né, na semana passada. Então, esse contentamento que nós vamos sentir dentro do silêncio, ele vai nos dar uma profunda confiança. Primeiro, de que parar tá ótimo, eu realmente não teria nada para fazer, eu encontrei, enfim, esse contentamento. Só que por dentro desse contentamento, olhando para as pessoas que não se veem naturalmente contentes, começa a soprar outras formas de inteligência, de como ajudar as pessoas. E por dentro disso vem a nossa própria alegria. Entendem? É um outro universo. Por isso que nós vamos ter que ter essa confiança de desafiar essa estrutura que nós estamos familiarizadas e íntimas. Se isso toca seu coração, tenha paciência, tenha continuidade na sua prática e você vai começar a ver isso. E aí essa ideia da passividade, da omissão, a culpa por você não estar fazendo o que todo mundo está fazendo, isso evapora. Então a gente tem muitas coisas para descobrir a partir da nossa prática. Nós vamos descobrir muitas coisas, né? Então a gente vai, uma das coisas que a gente vai reconhecer assim, muito rapidamente, né? Assim, daqui a um tempo a gente vai perceber que as pessoas se movem excessivamente. Não precisava, né? Então se a gente vai falar assim, eu estou sendo passiva, não, meu amor, você está começando a resgatar a sua saúde física e mental, a tua sanidade, porque não precisa se mexer tanto, não precisa fazer tanta coisa. Tem assim, a satisfação, né, de estar vivo, ela vai vir de dentro de você, não porque você faz certas coisas,
né? Quando você encontrar essa satisfação natural, porque você está auto-equilibrada no teu silêncio, você vai festejar isso ao fazer coisas, ao conversar com as pessoas. Não é mais um ato de controlar as coisas para, enfim, você se satisfazer. Como eu lembro que a gente conversou na semana passada, como que seria entrar num restaurante já saciada? Você comeu em casa e foi num restaurante, né? Então você não vai sair, entrar lá e ir direto para a mesa do buffet. Você vai ver outras coisas. Tá? Então isso é a vida. Quando você encontrar esse buffet interno, onde você está autossatisfeita, quando você olhar para a vida, você vai ver outras coisas que já estavam ali. Você não olha mais as coisas como um objeto, as pessoas. A vida não está aí para te satisfazer. Você é um ser satisfeito. A vida é festejá-la, celebrá-la, criar coisas com os outros. Gente, é outro mundo. O que a gente vai fazer? Né? A gente vai falando essas coisas para criar um encantamento, para que surja confiança, para cruzar por esses medos. Mas vale a pena. Por isso que a gente está aqui, sentada em roda, pegar uma na mão da outra e falar, vamos fazer esse troço, porque tem muito sofrimento à toa. Tá? Marcinha, várias meninas trouxeram uma seguinte questão. Vou ler aqui o que a Ju trouxe e vou trazendo o que as outras disseram no mesmo sentido. A Ju disse, sinto que é um processo lento. Em muitos momentos consigo me entregar, mas alguma coisa acontece e eu volto para a forma antiga. É um exercício constante, como se o corpo lembrasse dessa forma antiga e tentasse retomar. É isso mesmo? É gradual? Isso, querida. A Ana falou a mesma coisa. Eu também sinto nesse processo gradual. Alguns dias consigo entregar mais, alguns outros dias bate esse medo de falta de controle, mas eu acho que faz parte, né? Sim, é isso mesmo, né? A gente não vai, quando a gente fala gradual, pode ser assim, você dá um passo e aconteceu, né? Só isso. Pode ser que você precise de 2 passos, 3 passos, né? Então, a gente não vai se preocupar muito com isso, sabe? A gente não vai olhar no relógio, a gente não vai colocar prazo. Isso é como respirar. A gente sabe que respirou a primeira vez, vai respirar para sempre, né? Até o último dia dessa vida. Então, esse exercício é isso também. Começou, agora é para sempre. Mas esse para sempre não quer dizer que vai ser sempre a mesma coisa. Ele vai abrindo, sabe? São flores, flores, aquilo vai florescendo, a tua prática vai florescendo, né? Mas no início vai ser muito isso, né? Essa... como a gente chamou, né, no encontro passado, a meditação de familiarização, né? Então, como nós estamos nos familiarizando com elementos novos da nossa vida, é natural que a gente se distraia e, de repente, retome o que vinha fazendo, né? Mudança, isso é mudança de hábito, isso a gente já faz, sabe? Na verdade, a gente vai perceber que esse exercício, né, de se familiarizar com o silêncio faz parte de todo o nosso processo de educação, né, de estudo, de conhecimento. Tudo é um processo de familiarização, até que aquilo se torna tão natural que você nem pensa mais, né? Então aqui vai ser isso também. Então a gente vai ter que ter essa paciência com nós mesmos, né? Essa perseverança para continuar. E aí observa, o que eu gosto de falar para as pessoas é assim, não se entristeça porque você se distraiu, porque você se viu usando, né, retomando algum hábito, né, passado. Você se alegre porque você se deu conta disso nesse momento e você é capaz de retomar a sua prática. Então, sempre que você se perceber distraída, festeje. Uau, há um tempo atrás eu nem sabia que estava distraída, eu nem sabia que existiam outras possibilidades, né? Que não são só esses hábitos, né, do controle das emoções autocentradas, né? Eu nem sabia que tinha outra possibilidade de vida. Então agora se alegre dentro disso, assim, não se abata, sabe? Porque
isso é igual para todo mundo. É igualzinho, assim, não... talvez mude, né, os tons, os sabores, uma coisa ou outra, mas você vai perceber que todo mundo passa por isso. E a riqueza, né, é que isso, o nosso processo vai se tornar o nosso oferecimento. Então, quando nós formos ajudar outras pessoas, vai ter esse espelhamento. As pessoas vão falar daquilo que nós sentimos, dos processos que nós passamos, e a gente vai ganhar, porque aí um dos frutos da nossa prática é o próprio amor. Então, tudo isso que foi difícil no nosso processo, agora, por amor, né, junto com o amor, aquilo se transforma em instruções, em amparo, em apoio, em exemplo, né? Então, você já não tem nem pressa dentro desse processo, sabe? Se deliciem, porque ele vai passar e a gente vai cruzar por isso, e daqui a pouco está na outra margem, né, do rio. Então, passa assim, realmente observando tudo isso, sem essa sensação de querer se livrar de alguma coisa. Não tem nada para se livrar. Nós estamos iluminando as coisas que até então estavam completamente obscuras. Então, devagar e continuamente, porque daí você vai guardar os detalhes dos teus processos, mesmo as dores, aquilo que é difícil. Se você não fugir dessa dor, você vai ver com que riqueza você vai apresentar isso, compartilhar isso com as pessoas e mostrar que disso surgiram as boas coisas, os bons frutos, né? Porque você não fugiu, porque você não julgou. Então, acreditem que no budismo, né, tem essa analogia, né, que o lótus nasce do lodo, né, essa flor tão bonita. Então, é isso, né? Esses elementos todos com que a gente está trabalhando agora, eles são, acreditem, eles são o solo da flor que a gente vai oferecer para o mundo, né? Tem uma pergunta da Laura aqui. Ainda estou muito viciada em coisas acontecendo para me sentir viva. Será que a Marcinha poderia falar mais sobre esse desapego de querer experiências o tempo todo? Essa obsessão, né? Quero mais, quero mais, quero mais, né? Tem uma boca enorme, né? Tem duas mãos cheias de dedo, né? Um estômago enorme, né? Que só vai se dilatando. É uma loucura, né? Então, isso é bom, assim, é importante a gente não achar que as experiências são ruins, tá? A única coisa que a gente está fazendo no nosso treinamento é encontrar um lugar de satisfação já antes das experiências. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai melhorar a nossa relação com as experiências. A gente não vai se abster delas. Talvez a gente faça isso agora, como a gente está em treinamento, então a gente vai quietinhas, né, paradas, na ausência das pessoas e das coisas, a gente vai olhar para o nosso corpo, para a nossa respiração, para a nossa energia, a mente, né, tentando, se soltando de tudo isso, né, desse movimento, para que ele vá para a sua condição primordial, silenciosa, e dessa condição primordial e silenciosa do corpo, da energia e da mente, de repente surge a paz, né? Você se sente inteira, completa, assim, nossa, não precisava acontecer mais nada. Mas daí, como a gente falou, né, no encontro passado, a gente tem um corpo, tem olhos, pernas, né, a gente levanta, aí a gente vai comer, vai tomar sorvete, vai namorar, vai no cinema, só que a gente vai agora estar nessa base de contentamento natural. Daí o que vai acontecer? Como eu falei, vai entrar no restaurante de barriga cheia, vai ver outras coisas. Então você vai namorar, imagina isso, gente. Você vai namorar em paz. Você está em paz. Você não acha que você tem que comer o estômago do outro agora, né? Não. Você não vai controlar o encontro para que a pessoa fale certas coisas, para que ela fique com você até certa hora.
você vai entrar numa abertura tão gostosa, tão linda, que daí vai parecer sempre a primeira vez. Que delícia! Já imaginou? Porque assim foi a primeira vez, né? A gente até estava meio carente, digamos. Agora a gente só vai melhorar as nossas primeiras vezes, né? Mas a gente não tinha pressupostos, a gente não conhecia o outro, a gente estava mais relaxadas, né? Então é isso, né? A gente vai devolver as coisas para o seu lugar de originalidade, de espontaneidade. A gente não vai chegar com coisas prontas, porque eu estou triste hoje, as coisas têm que ser assim, ou porque hoje eu estou muito entusiasmada, então as coisas também têm que ser de um jeito ou de outro, né? Então esse lugar do silêncio, ele vai dar essa inteireza, esse contentamento natural. Então a gente vai treinando, né, para daí mergulhar, vai pular nessa piscina, no mar, vai agarrar tudo que você quiser. Mas, né, desde um outro lugar. Você não vai mais olhar as experiências como objeto. Comecem a observar isso. Como a gente tem um olho utilitário, lascado, que triste, né? Tudo que a gente olha, a gente está avaliando os benefícios. A gente vai dando valor para as coisas. A gente faz isso com as pessoas aí, né? Com os relacionamentos. Então, o contentamento que vai vir do silêncio, desse auto-equilíbrio, porque você não está mais, né, nessa avareza toda, ele vai... Tudo ao nosso redor vai ganhar um outro lugar. A gente vai honrar as coisas. Né? A gente não vai mais consumi-las. Vai surgir um respeito natural por tudo à nossa volta. Então é isso, né? Não precisa ter medo, né? Vou ficar sem as experiências agora, eu adoro tudo. Tudo bem, né? A gente não está entrando em retiro, a gente não tá, nenhuma de nós está indo para a montanha agora. Mas a gente vai fazer o que? Estabelecer e tem essa expressão, né? A caverna de retiro do seu corpo. Você estabelece o teu corpo, o fundo, você no fundo dos teus olhos, como se estivesse na porta de uma caverna, observando as coisas. Em vez de você pular em cima delas, você observa agora. Você entra por dentro, né, das experiências, observando, se observando, levando o silêncio que você está exercitando na tua casa, em vários momentos da tua vida. Então não vai se privar de nada, mas não vai mais fazer desse jeito automático, carente, utilitário, né? Muito bom. Marcinho, uma pergunta minha agora. Uhum. Como tudo isso se relaciona com apego também? Porque para mim fica bastante claro essa ideia de controle, dessa necessidade das narrativas, mas onde o apego está nisso, assim, o modo como a gente se fixa nas coisas, essa é a minha maior dificuldade, eu acho. Sim. O apego, ele é o oposto ao autoequilíbrio, né? A gente se apega às coisas por vincular o nosso equilíbrio com a presença, né, de certas coisas, de certas pessoas, né, de certos movimentos, experiências, né? Então a gente pode vincular o equilíbrio emocional, energético, químico também, né, mental, com objetos como se eles fossem separados de nós. Então o silêncio ele vai revelar, a meditação ela vai revelar que nós estabelecemos esses vínculos por experiências passadas, por experiências ancestrais, às vezes são coisas que os ancestrais vão passando uns para os outros, né? De dar significado para certos objetos e dizer, ó, você precisa disso para ser feliz, viu? Você precisa disso para poder dormir, você precisa disso para ser uma pessoa importante, você precisa, né? Mas agora a gente vai olhar aspectos muito sutis, elementos muito sutis da nossa existência. A gente vai agora recuar, a gente vai dar passos para trás para olhar como é que esse troço surgiu, quando é que isso passou a ser importante para mim, por quê? Aí, porque, veja, se a gente olhar para o lado e perceber o que as outras pessoas estão vendo sobre o mesmo objeto ao qual a gente está apegadas.
a gente vai perceber que as pessoas têm diferentes visões, e algumas vão dizer assim, como é que você tá nesse troço ainda? Coisa horrível, você é pegada nisso. Outros vão dizer, não, claro, eu te entendo, super te entendo, eu também tenho 3, inclusive, desse, sei lá o que, né? Mas, então agora, daí a gente vê assim, uau, então acho que o valor, o significado, o brilho não está lá no objeto. Né? Tem alguma coisa mais profunda, mais mágica acontecendo, né? Que somos nós pegando elementos que não têm significado em si, mas tem a abertura, a receptividade, a plasticidade, a permeabilidade de receber, absorver e parecer ser aquilo. Tá? Então a gente vai começar agora a entender que o mundo é um mundo sutil. A consciência, ela não está, nós não estamos da nossa pele para dentro. A nossa mente, ela não tem bordos, ela não está dentro do cérebro. Então tudo que você imaginar, tudo que você criar, você, imediatamente ao olhar ao redor, você vê aquilo, como se fosse lá fora. Mas quando eu olho fora, eu estou vendo os meus pensamentos, eu estou vendo o que eu acredito. Eu uno elementos, né, que estão completamente soltos, e a partir, né, dos meus pressupostos, eu digo assim, isso aqui é uma sala, isso aqui é um quarto, isso aqui é... Mas só tem elementos soltos, mas eles podem ser costurados a partir de um observador que acredita em quarto, em sala, em cozinha. Tem esse, né, esse mundo imaginário onde surgem lugares. É um mundo imaginário, mas eu posso pegar os elementos naturais, pedra, madeira, né, um monte de água, e eu transformo, né? Eu pego, desenho aquilo, né, plasticamente, e vejo o meu mundo interno projetado. Pessoas igual também, né? Pele, cabelo, mas daqui a pouco eu estou vendo muito mais do que isso. Eu não me apaixono por células. Não adianta eu vou te chegar e falar assim, ó, meu amor, eu dei, eu fui lá na dermatologista, ela raspou aqui um pouquinho, eu sei que você adora a minha pele, isso aqui é pra você dormir com ela, né? Não vai funcionar. É a mesma pele que você beijou ontem, por que que hoje você não quer guardar com você, né? Porque não é isso que a gente está vendo, né? A gente vê a mais, a gente vê o mundo sutil. Então, se eu não entendo essas coisas, eu me apego aos objetos. Né? Só que não são só imagens mentais, tem energia junto. A consciência, ela é um espaço dotado de energia, ela tem brilho. Então, quando eu digo aqui é um quarto, eu tenho uma emoção de quarto. Se eu digo meu namorado, tem alguma coisa que se move dentro. Então tem todo esse processo sutil acontecendo em nós, tudo em nós. Por isso que não, isso não está separado. Você vivencia, você experiencia nas suas carnes, na sua pele, no seu sistema nervoso, no seu mundo sutil, o que você acha que está lá fora. Então é nesse sim, é só assim. Então o desapego não é a solução para o apego, é a visão. Visão é a liberação do apego. Eu preciso entender a realidade das coisas, a realidade sutil das coisas, como que tudo está vinculado ao meu posicionamento mental e energético. Aí soltar as coisas é natural, não é nem soltar, porque você viu que você não tem nem que segurar. Você segura imagens mentais, você retém energia, emoção, tá? Então, é assim, porque daí, olha a beleza disso, né? Não tem esforço. Você não vai dizer assim, eu preciso me desapegar, porque isso é pecado, porque isso faz mal, porque isso não sei o quê, porque isso não é espiritual. Não tem nada. Se a gente descobrir a verdadeira realidade das coisas, você pode ir para os infernos, você pode ir para os prostíbulos, você pode, tanto que no budismo se diz isso, né? Você vá viver com os militares, com os açougueiros e com as prostitutas. Não é? Não tem esses limites morais, vá nos lugares mais difíceis, porque você só vai encontrar a luminosidade da mente, onde tem pessoas sofrendo, né, com aquela dureza toda. Mas daí desaparece isso, sabe? O que que é prazer, o que que é dor. Aí você vai aonde você quiser.
Tem uma pergunta aqui da Nath, que diz assim: no encontro passado, a gente tinha falado sobre as ideias que temos sobre nós mesmas, acho que as identidades, e quando abandonamos essas ideias, começaríamos a investigar uma outra realidade. Então, quando removemos essas ideias e estratégias, o que nos resta? Como é esse próximo passo da investigação da realidade? Uhum. Eu comecei a falar isso agora, né? Se vocês perceberam, eu já dei esses elementos, né? Então, foi isso, né? A gente, no encontro passado, a gente frisou a importância de surgir esse espaço da não interferência, né? A gente falou isso. Então, shamatha, dhyana, meditação silenciosa, chinê, né? Que são os primeiros passos da meditação silenciosa, que é você se posicionar agora, né, diante das coisas, né, rodeado das tuas experiências, mas você agora não se distrai. Né? Se distrair é o quê? É você achar que aquilo é externo e que você tem muitas boas razões para ficar pensando sobre aquilo, você tem muitas boas razões para seguir estratégias que surgem na sua mente, perseguir coisas, se afastar de coisas, tá? Então, o desafio, e esse é o primeiro desafio que a gente veio comentando aqui, né? É quase que é isso, né? A gente vai ser taxadas de passivas, né? Mas não, vocês não acreditam Nossa, isso é coisa de guerreira. Isso é coisa de guerreira, de guerreiro, entende? É fazer praticamente o que todo mundo considera impossível. É você sentar no coração, né, do teu próprio mundo e não se mexer, não interferir, como você sempre tem feito. Então, esse espaço da não interferência, ele é fundamental. Como eu estava falando, interferir nas experiências é justamente o que sustenta a sensação de que o mundo existe. Anotem isso no coração de vocês. Enquanto eu me mexo, eu sustento a sensação de que o mundo está lá fora. E aí, assim, esse movimento ele vai embora. Né? Assim, é como uma bola rolando num solo sem atrito. Tá? Difícil parar. O que vai fazer parar essa bola são justos os ensinamentos e a nossa prática. Tá? Isso é o atrito, né? Ao movimento natural de interferência. Aí vamos supor que a gente está praticando já há um certo tempo e eu tenho estabilidade agora. Os pensamentos surgem, mas eu não agarro eles imediatamente. Né? As emoções surgem, mas eu também não fico mais criando um monte de história ali em cima. Eu estou já agora gerando essa condição básica, né, de deixar as experiências surgirem e não embarcar com elas. Isso é shamatha. Então, shamatha, ela pode ter esse processo inicial de você focar um objeto, então é a shamatha unifocada, mas disso você pode expandir para a meditação aberta, né, sem foco. Você abre, você tem um posicionamento de atenção, mas agora você não está direcionando para nada específico. Você está aberta para aquilo que cruza pelo teu espaço de atenção. Tá? Então você não escolhe aonde vai a atenção. Você diz, ó, eu estou aqui, tipo goleiro, entende? Assim, ó, tigre na floresta, né? Aranha na teia. Tá parada, uma super chama tá ali, né? Mas não tenha dúvida, parou um mosquito na teia, ela... Vocês já devem ter visto isso, né? Lagartixa também. Bota aquela língua para fora e pega, né? Então é isso que a gente vai fazer. Né? A gente vai, depois da unifocada, a gente se abre, mas cada coisa que passa, né, seja um som, um sabor, uma imagem mental, uma sensação física, o que seja, você percebe aquilo. Só que daí você não se distrai, ou seja, você não vai embarcar em julgamentos. Ah, que som legal, o que será que foi? Será que foi uma sabiá? Será que foi um periquito? Você não vai ficar avaliando o que aconteceu. Você simplesmente está presente nesse campo aberto, detecta aquilo que aconteceu, vê que surgiu, vê que desapareceu e você continua no mesmo lugar. Né? Nada mais que isso.
Aí essa liberdade que vai surgindo agora, né, da tua consciência, né, de observar os fenômenos e não reagir com eles, vai te colocar nessa outra etapa, né, que é o laboratório, né, a investigação da realidade. E isso pode se chamar Vipassana ou Prajnaparamita, né, ou simplesmente a investigação da realidade. Então você vai aproveitar sua estabilidade, o silêncio, e agora você não vai simplesmente deixar as coisas passarem. Você vai observar agora a natureza disso que surgiu. Então imagina que você é um cientista e você precisa descobrir o que tem num suco de laranja. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é não tomar o suco de laranja, né? Porque se a pessoa vê ali, trouxe suco de laranja, vamos ver se tem vitamina C e o que mais aqui. Ah, desculpa, eu tomei o suco. E aí não deu, né? Então, a gente faz chamata para não beber tudo que surge, né? Agora você vai pegar aquilo que surge e vai investigar, ver do que aquilo é feito. Então, a gente vai investigar do que os pensamentos são feitos. Então, veja, Shamatha, de cara, ela já revela uma coisa, né? Ela revela que se você não interfere, se você não julga um pensamento, ele desaparece. Então, você veja, agora você não está só se sentindo poderosa porque você deixa os pensamentos passarem. Agora você dá um passinho à frente, você vai dizer, eles passam. O que isso significa? Uau! Então, a natureza dos pensamentos é isso, né? Os pensamentos são voláteis. Eles são feitos do próprio espaço da consciência. Então você olha, agora você começa a observar isso. Os pensamentos circulam num lugar que não é físico. Tem um lugar, a mente é um lugar sutil. Ali tem muita coisa acontecendo. Eu nem olhava para isso. Então você vai perceber agora que o pensamento é volátil. Ele só tem poder sobre você se você se distrair por dentro dele. Então olha o que um pensamento precisa para ter poder. Ele precisa da tua distração. E na hora que você se distrai, acontece um outro fenômenozinho que você vai agora observar. Quando você se distrai, ali olhando, você nem percebe que aquele pensamento ativou o aspecto energético da mente. Ele chama, ele ativa alguma emoção em você. Então tem essa associação, se diz assim que a mente, né, que é esse espaço das imagens mentais, é como um cavaleiro que não tem pernas. E a energia é o cavalo, que tem ótimas pernas, diga-se de passagem, mas é cego. Tá? Então você veja, essa é a associação. A mente cria imagens, você vê. A energia traz movimento, dá vida, dá sentido. Então um pensamento, se você não se distrai ali dentro, não vai, nenhuma emoção vai ser ativada, então ele desaparece. Agora, se você se distrai ali, vem junto uma emoção e ali é criado um mundo. Então, vamos supor, você imagina alguém, você lembra de alguém, que você está com uma situação complicada, uma situação maravilhosa, sei lá o que, né? Nesse momento, é só uma imagem mental, não é nem a pessoa que está aí com você. Mas o que vai dar a sensação que aquilo existe? É quando a energia se movimentar e a energia dá nada, porque ela não só dá brilho para a imagem mental, mas ela mexe com o nosso corpo. Vai doer ou vai dar alegria, aquilo vai dar uma sensação de realidade inquestionável para uma mente distraída, inquestionável. Então, essa etapa, né, da investigação é isso, é dissecar as experiências. Olhar para esses elementos que estavam ali o tempo todo, configurados de uma certa forma que parecia inseparável, parece uma coisa só. Não só uma coisa só, como lá fora ainda, né? Então, nessa etapa da investigação, eu vou ter que olhar isso. A relação da imagem mental, a consciência distraída, a emoção associada
e o impulso que vem pelo próprio corpo de sair e reagir e fazer alguma coisa como se estivesse lá fora. Então, quando eu me distraio com essa imagem mental, eu detono, né? Eu desencadeio um processo enorme, né? Porque daí já vem uma estratégia. Vem a estratégia mental, da estratégia mental, como é que eu vou falar agora? Onde é que eu vou encontrar a pessoa? O que que eu fiz? E junto, enquanto mais eu fico envolvida com essa estratégia mental, mais, assim, é como se eu colocasse fogo, né, para um caldeirão borbulhar. Então, quanto mais eu penso, mais eu ativo energia. Quanto mais eu ativo energia, mais eu penso. E aí, né, o corpo vai junto, porque ele é íntimo da energia. E se tocar o corpo, toca o nosso senso de separatividade. Toca os olhos, nariz, ouvidos, língua, a pele. E daí, quando a energia circula, né, pelos nossos sentidos físicos, eu olho e eu vejo. Aí é fantástico, porque daí essa energia tocando, né, o sistema nervoso, a pele, os órgãos, os músculos, parece que as paredes ganham sentido, a pele do outro ganha sentido. É muito interessante. Uhum. Então, aí que a gente começa a ver agora a relação, né? Daí a gente vai recuando, daí olha o recuo que eu faço. Então, agora, vamos supor que eu desencadeei tudo e me distraí. Então, opa, não vou julgar, não vou me jogar no poço, não vou me enforcar. Ok, se distrair, estou em treinamento natural. Qual é o primeiro passo? Eu vou recuar da interferência física no mundo. As coisas não estão lá fora. Uau, eu estou derramando significados. Aí eu silencio o corpo. Aí, silenciando o corpo, eu vou observar a energia. O que estava ativado, né? Fogo, terra, água, né? São sensações, são qualidades. Eu estou muito tensa, estou com os dentes cerrados, ou eu estou, nossa, estou chorando, eu estou sei lá o quê. Então, você vai ter que ter essa intimidade com o teu corpo. Aí você vai observar isso. Né? Vai se conectar com a tua respiração, vai relaxar de todos esses processos. Aí a energia, porque você não está mais se mexendo, né? Não está mais olhando para fora e mantendo estratégias, a energia sabe para onde voltar. Ela sabe como voltar para casa, é só você parar de se mexer. E aí, na medida em que a energia, né, você vai relaxando o teu corpo, está se observando melhor, ao mesmo tempo você se soltou das estratégias. Enquanto você olha para o teu corpo para relaxar, para se organizar, você já não está mais sustentando as estratégias. Então, você também não está mais ativando a energia desequilibrada. Aí, o que acontece? Aquela consciência que estava distraída, configurada, né, no medo, na raiva, na carência, na competição, no medo, no que for, era um personagem. Esse personagem, nesse momento, morre. Por isso que nós somos muitas pessoas, nós não somos uma pessoa contínua. Nós somos consciência primordial, vivendo diferentes configurações a cada instante. Então, naquele momento, essa configuração se desfaz, e se nós formos espertíssimas, a gente vai descobrir a consciência primordial ali. Despida das estratégias, da autoimagem, padrões energéticos, controle, né, atividades, visão de mundo. É isso. O que vocês acham? Incrível. E não é assim? Eu vou ler aqui um relato da Marina, porque ela não está conseguindo falar agora, pediu para ler. Por coincidência, no último final de semana, me deparei com o fim do meu relacionamento. Foi totalmente inesperado e minhas emoções, sentimentos e pensamentos estão muito intensos e confusos. Eu tenho ficado bastante quieta e venho tentando também me distrair. E tenho me apegado a frases como um dia de cada vez ou vai passar, toda vez que algum pensamento surge. Eu gostaria de saber se há alguma outra coisa que eu possa fazer para lidar melhor com essa situação, já que esses pensamentos e emoções surgem em momentos também inesperados em minha rotina. O silêncio também é o caminho?
Ela completa: gostaria de saber também como posso organizar e entender melhor os sentimentos e emoções que venho sentindo, nessa forma de laboratório que a Martinha mencionou na semana passada, porque ainda está tudo muito misturado por aqui. Gente, é isso, né? O que a gente está fazendo agora é como entrar numa despensa que a gente não visita há 5 anos, pelo menos. Então, a gente abre a porta, dá uma olhadinha, respira, por onde eu começo? Aí a gente começa, aí já olha para o lado, olha para o outro e diz, não, acho que hoje não, chega, não vai dar, né? Então, é visitar esse lugar escuro, né, do nosso ser. Escuro não no sentido de que ele é tenebroso, é que ele é desconhecido, né? Ele é desconhecido. Então, são elementos com os quais a gente não sabe lidar. Porque daí a gente tem que ter paciência, né? Imagina, cada uma de nós, eu não sei quantas gostam de cozinhar, ou se já cozinharam, ou dirigir, fazer. Quantas coisas a gente já fez pela primeira vez e quão desastradas, desajeitadas nós fomos, né? A gente não tem nem sensibilidade, né, para pegar nas coisas adequadamente. A gente olha alguém, né, que dirige já há vários anos, assim, nossa, a pessoa tá um charme, ela faz milhões de coisas ao mesmo tempo, né, tá linda dirigindo. E a gente ali, né, com aquela cara tensa, mordendo a língua, não sabe nem para onde olha, né, tá? Então, tudo que a gente faz vai ter, pela primeira vez, vai ter nós vamos nos sentir desajeitadas, né? E esse trabalho com o mundo sutil, ele é extremamente delicado, né? Porque a gente não vai, a gente não vai poder usar as mãos, os olhos, os ouvidos, né? A gente não sabe nem no que pegar, não sabe nem para onde olhar, né? Não sabe nem o que vai ouvir. Então, eu só posso voltar nesse ponto, né? Tenham paciência, né? Mesmo quando sentar em silêncio, parecer completamente sem sentido, né? E a gente vai ter que entregar para o silêncio, né? O silêncio, ele cuida dessas coisas todas. Assim como eu falei, né? Quando a gente senta, a gente não precisa fazer nada com as emoções. Por exemplo, nesse caso, né? A gente terminou uma relação. Oh, delícia, né? Coisa boa terminar a relação. Ai, cada uma de nós sabe, né? Olha que delícia, né? Aí veja, mas daí vamos pensar só, abrir um parênteses aqui. Não é maravilhoso que todas já tenham vivenciado isso e a gente pode sorrir uma para a outra e falar assim, eu sei como é que é, guria. Se a gente nunca vivenciou isso, não vai poder dar esse sorrisinho gostoso aí uma para a outra, né? E falar assim, eu sei como é isso, né? Então isso é a nossa humanidade, né? Então dói na hora, mas é bonito assim ver o tempo passar e dizer, eu vivi isso. Eu vivi e olha, eu vou te dizer, foi bom. Hoje em dia eu acho que foi bom, acho que me ajudou. Eu senti que a vida segue. Inclusive eu conheci uma pessoa tão bacana depois, ou eu conheci centenas de pessoas muito bacanas depois, né? Que bom que a vida não parou ali. Então, mesma coisa, sabe? Quando a gente vai encontrando o silêncio como nosso refúgio derradeiro, aconteça o que acontecer, a gente vai olhar as experiências de uma outra perspectiva. A gente não vai mais olhar aquilo assim como algo que veio para ficar, como alguma coisa que vai nos aumentar ou nos diminuir. Então, a gente está nesse momento, né, estabelecendo esse laboratório, então a gente vai entender a natureza das experiências. Uma relação mudar, não vou nem dizer que ela acabou, né? Uma relação mudar é a coisa mais natural do mundo. Então a gente sofre por não entender essa naturalidade da mudança e por não entender nada sobre as nossas próprias emoções. Daquilo que a Ana falou, né? Surge o apego por eu não entender que eu possa estar equilibrada antes da pessoa chegar, posso me manter autoequilibrada na presença da pessoa. E quando a pessoa muda, vai fazer outras coisas, vai mudar a nossa forma de contato, eu não vou me sentir rasgada, porque eu não saí do lugar, sabe? É isso que vai acontecer.
Quando a gente não entende que existe esse lugar interno, cada pessoa que vem é como se a gente embarcasse num barco com essa pessoa. Porque eu não tenho o meu lugar, eu embarco em alguma coisa que nem chão tem. Aquilo é uma incerteza completa. Aí quando o outro muda de ideia, muda de rumo, muda de barco, eu fico à deriva. Quem sou eu? Para onde eu vou? O que aconteceu? E agora? Onde que eu errei? Aquela coisa toda, né? Nesse momento, nós estamos estabelecendo um solo que a gente não abandona mais. Não é assim porque apareceu alguém, agora você se descabela, tira a roupa, sai correndo. Não, você não vai sair do lugar. Você não vai andar, vai viver como sempre viveu. Mas internamente você não sai do lugar. Você não vai achar que estava te faltando alguma coisa e agora aquela pessoa veio te completar. Aquela pessoa é um adorno. Aquela pessoa vem como um espelho agora para ela te revelar o que é esse lugar onde você está sentada. Quando as pessoas aparecem, elas vão magicamente nos mostrar o que tem dentro do nosso coração quando ele está equilibrado. Quando eu estou desequilibrada, o outro se torna espelho para o meu desequilíbrio. Quando eu estou naturalmente equilibrada, o outro é espelho disso. E aí eu vou entender o que é amor, o que é oferecimento, o que é celebração, o que é prazer, o que é ajuda, o que é apoio, o que é silêncio, o que é presença, o que é aliança. É lindo. Né? Então, nesses momentos, quando a vida nos pega, né, agora né, nos pega de calça curta e a gente fica desse jeito, nesse sentido, em pedaços, agradecemos. Porque o que a vida está fazendo, na verdade, é só nos mostrar os nossos equívocos. A gente estava com uma visão equivocada sobre as coisas. A gente não fez nada de errado. Acredita que a gente não fez nada de errado. Só que é natural da vida mudar. As coisas vão mudar. Nós vamos mudar. Então a vida só está se revelando para nós como ela sempre foi, como ela vai continuar sendo. Então quando dói o equívoco. Né? A nossa energia queria seguir numa direção impossível. Então quando eu encontro esse lugar silencioso, eu não importa mais o rumo das coisas. A minha energia flui com as coisas. Quando eu acho que as coisas estão separadas de mim, na verdade eu estou com nós de energia, então não é tudo que pode acontecer, que eu não vou dar conta. E assim não, né? Eu vou encontrando esse lugar de natural equilíbrio, eu não tenho mais emoções estancadas, expectativas específicas, então quando as coisas acontecem, eu estou pronta para fluir com elas, porque minha energia não estava trancada, ela não estava configurada. Gosto disso, não gosto daquilo, pode ser assim, não pode ser assado, sou feliz desse jeito e não de outro. Então, o silêncio ele vai realmente abrir o nosso coração e vai ter uma disponibilidade emocional, energética, mental. Então, quando as coisas se apresentarem, como a gente falou, a gente mergulha naquilo, né? Uau, que delícia, saboreia, vivencia, né? Se conhece, deve se conhecer esse coração, assim, com todas as qualidades, né, que surgem do silêncio. Mas quando aquilo passa, quando aquilo muda, o que volta? É silêncio. E você é super íntima, você não vai achar que o silêncio é a ausência, a falta, a carência, né? A gente vai sempre voltar para o silêncio. Sempre. Então a gente já está se acostumando com ele, porque as coisas vêm e vão, vêm e vão. Então quando elas forem, nossa, silêncio é tudo de bom. Não tem nada de errado nisso. Tá? A Márcia Munhoz tem uma pergunta e eu acho que seria mais legal ela trazer direto, porque é quase um relato, assim. Tá por aí, Márcia? Voltei. Desculpa, dizer que eu me emocionei. Para variar, eu sempre me emociono muito com as coisas que tu fala, Márcia. Oh, que eu gosto muito de ti. E eu até fui numa palestra quando tu veio aqui em Porto Alegre. Eu já vou começar a chorar de novo. Me perdoem, tá? Mas é que o negócio tá difícil. Oh, linda, choremos. E eu assisto várias vezes palestras, áudios que tu traz. Para mim é sempre uma coisa que acrescenta. Só que aqui te ouvindo, mesmo que a gente não esteja juntas,
eu sinto uma angústia, como se eu estivesse tão longe dessas coisas que tu tá falando, porque eu até escrevi ali pra Ana que eu tive uma depressão bem séria. E eu já tô bem melhor, assim, mas não 100%, óbvio. Mas essa coisa de eu me desligar totalmente, eu não consigo, porque eu preciso planejar minhas coisas. Se eu não planejo, eu não faço. Eu não lavo a louça, eu não arrumo minha casa. Então eu fico assim, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo. Eu tenho que ficar me programando para fazer essas coisas. Porque se eu relaxar, aí eu volto àquela pergunta que eu tinha feito. Eu volto para passividade. Eu fico na passividade, que parece o meu estado natural, assim, sabe? E eu, sinceramente, não sei. Eu tô fazendo análise, eu faço terapia, mas eu não sei como sei disso. Eu já acho que a análise não me ajuda mais. Não sei se eu fui clara, assim. Sim, querida, sim. Então, eu acho que tem duas questões que você colocou que eu acho que é importante, né? Mais alguma coisa, Márcia, eu posso responder? Pode responder. Então, você primeiro falou, as coisas que você fala, parece que eu estou muito distante disso. Então, eu diria que é verdade. Não que você está distante disso, mas que os nossos personagens realmente não vão vivenciar isso. Se a gente achar que nós, como pessoas, o personagem de outro vai se melhorar para alcançar isso, essa é a nossa ilusão. Não é isso que nós vamos fazer, nós vamos descansar do nosso personagem, das estratégias, das emoções que a gente está habituado, dos hábitos. Então, quando a gente relaxar da forma que nós somos, e é isso que o silêncio vai nos oferecer, tudo isso que eu estou falando já está. Então, a gente nós não estamos separados disso, separadas. Mas a pessoa que nós somos hoje, não é ela que vai alcançar isso. Então, esse é o paradoxo desses ensinamentos. Mas vai fazer o quê? A gente tem que ouvir isso, justo para não se colocar em marcha como pessoa, achando que nós vamos fazer coisas específicas para nos tornarmos silenciosas, sábias, maravilhosas, flexíveis. Nós, como personagens, temos um limite de flexibilidade, um limite de inteligência, um limite de paciência. Então, o que eu estou apresentando aqui são os frutos que, quando a gente cruza por essa fronteira, quando a gente conhece, quando a gente começa a entender a realidade a natureza da realidade da nossa consciência. Então, a gente vai relaxando da nossa forma habitual de ser e vai descobrir que essas coisas já estão prontas, já podem ser vividas. Então, esse é o mistério da nossa prática. Essas coisas precisam ser ditas. É natural que a gente se compare como pessoa, a gente diz, mas eu sou um lixo perto disso. Eu não consigo, né? Ou pode surgir um orgulho e dizer assim, uau, é isso que eu quero ser. Nem uma coisa nem outra, tá? A gente vai simplesmente ter que mergulhar, né? Pegar essas instruções, mergulhar nesse silêncio e pacientemente ir se despindo dos hábitos, tá? Esse outro ponto que você fala, né, da passividade, da depressão, esse realmente é um ponto delicado. Outras pessoas já me perguntaram isso, né? Qual é o limite? Como é que eu vou saber, né, se eu estou sendo relaxada, se eu estou sendo realmente, né, estou me entregando a uma sensação de preguiça, de depressão, né, pessoal. Porque, assim, essa entrega e esse não planejamento, ele não quer dizer que a gente não vai estar se movendo. Ele não quer dizer estar à deriva. Quer dizer a abertura. Por exemplo, você pode planejar o teu dia. Você pode dizer, eu vou acordar a tal hora, eu tenho louça para lavar, eu tenho que ir no mercado, eu tenho, né? Cada uma de nós tem. Só que dentro desse desenho, sempre reserve um espaço de abertura. Esteja sempre assim. Então você foi no supermercado, mas no supermercado você não fique presa simplesmente àquela lista, né, as prateleiras, ao preço, a hora. Ouse se soltar do relógio, ouse fazer devagar, ouse enquanto você olha para a prateleira,
De repente olhar para o lado, para um pouquinho e só olha o movimento das pessoas. Brinca, deixa o teu carrinho no corredor e vai num lugar aleatoriamente. Se sinta, diga, mas Márcia, que ninguém me filme e eu nem sei se eu vou dar conta de um desconcerto como esse. Mas brinca um pouquinho. Aí você vai perceber que enquanto você deixou teu carrinho e você foi lá no açougue, de repente você encontrou uma amiga tua. Que se você estivesse lá, na tua prateleira, louca, colocando as tuas coisinhas, você não teria se aberto a essa sincronicidade. Né? Ou de repente você chegou lá, uma pessoa derrubou todas as latas de uma prateleira. Aí a pessoa está lá desconcertada, chorando. Você diz, querida, não foi nada, imagine, vamos jogar as outras também para o alto agora. Aí você vai lá, ajuda a pessoa, põe de novo. Ou seja, você se abre para a realidade ao teu redor. Você não está presa na tua meta, que é sair dali às 10h15 com a compra feita. Ok? Você vai fazer tua compra, mas você vai começar a constatar que a tua abertura permitiu você fazer o que você tinha que fazer, só que com leveza, com alegria, divertida e ainda viver experiências extras. Extras, não, né? É isso. A abertura. Não é estar simplesmente frouxa, né? Qualquer coisa. É presença. A gente falou muito no encontro passado, você está presente, mas daí você vai experienciar o tempo de outra maneira, tua energia vai se configurar de outra forma. Aí a depressão, meu amor, de repente, vai embora, porque você começa a sentir gosto pela vida, às vezes fazendo as mesmas coisas que você está fazendo, você deu um outro solo para elas, porque você se abriu. O que nos deprime? Nos deprime o empacotamento que a gente fez. A gente empacotou as coisas e disse, ir no mercado é isso. Ir trabalhar é isso. A gente fecha, lacra. Vai ficar horrível mesmo, fica horrível. Ninguém quer. Agora, se você vai nos lugares que você tem que ir, você vai fazer as coisas que você tem que ir, mas agora você começa a olhar as coisas como elas são, fora desse pacote. Desempacote as coisas, desembrulhe, tire, desamarre. E veja que a vida, aquele supermercado é sempre original, gente, sempre original. Pode ser divertidíssimo ir no supermercado. Nós é que não estamos sabendo ser originais. Chega lá marchando. Não. Então, não é um problema fazer planos. Os planos nos colocam em movimento, mas não ponha propósitos rígidos dentro deles. Metas específicas, deixa sempre espaço para as surpresas, faça diferente, mude as coisas. Está disponível. Você acha que pode ser? Acho que eu posso tentar. É difícil, né? Mas... Talvez não, talvez não. Por quê? Por que seria difícil? Porque eu me sinto exatamente assim, eu me sinto engessada, assim, nesse pacote, né? Isso. Todos nós. Mas você não precisa acreditar. Né? Esse engessamento é uma ideia que nós temos de nós. Nós estamos habituadas a fazer as coisas, mas os hábitos eles não têm realidade material. São só, né, a gente se familiarizou com isso. Mas cada furo que você fizer nesse script, acredite, aquilo tem um impacto enorme na estrutura sutil do teu corpo, das tuas emoções. Cada hábito que você furar. Então, assim, ao mesmo tá lá você, assim, ultra difícil levantar, sei lá, fazer qualquer movimento. Se você pensar profundamente, assim, falar assim, eu posso me levantar, inclusive, desanimada. Não tem nada que te impeça. Daí levanta desanimada. Só que o que vai acontecer? Como você levantou, o levantar, ele já não faz parte da estrutura completa do desânimo. Aquilo já foi um furo. Você buscou energia não sei de onde, né? Deliberadamente você disse, no meio de tudo isso eu vou fazer algo diferente. Eu levantei.
nesse momento, o campo todo mudou, porque você inseriu um elemento novo. Você levantou, daí você observa a tua respiração. De repente você fica os pés no chão, dá uma super contraída nas tuas pernas, enraiza. Isso aí também, ó, é totalmente novo. Tá desestruturando a base do desânimo e da depressão. De repente você dá um passo, dá outro. E quando você começa a se mover, outras configurações surgem. Aí de repente passa o tempo, você está vendo outras coisas, está sentindo outras coisas. É assim, ó, são uns pequenos furos. Tem um impacto enorme. É isso que a gente está vendo, ó. Nessa investigação da realidade, a gente está vendo que aquilo que a gente parece que é um objeto, na verdade, ele é feito por vários elementos. Quando eu descubro que, por exemplo, o desânimo é feito por vários elementos, pronto, meu amor, descobri tudo sobre você. Você não existe. Porque qualquer coisinha que eu mexer aqui, eu tenho outra coisa na minha frente. É como receita de pão. Se você mudar um dos ingredientes, é outro pão. Não está pronto. Então, nenhuma emoção, nenhuma circunstância, nenhuma situação é algo rígido. Tem pensamentos ali, tem atitudes, tem energia, tem respiração, tem autoimagem. Qualquer coisinha que você mudar, um desses elementos, você muda tudo. Tá? Aí é que está o teu poder. Você não está lidando com coisas rígidas, pacotes. Aí vai assim, amorosamente, pacientemente, assim, né? Uma espiã, assim, né? Da liberdade, descobrindo os furos desse troço que parece instalado. Vai se libertar. A Ju tinha um relato, uma pergunta. Ju, quer fazer ainda? Como é que você tá? A Marcinha respondeu? Posso fazer. Oi, Marcinha. Oi, Cadê meninas. você? Oi, Ju. Marcinha, assim, eu tenho praticado bastante o silêncio, enfim, né? Todo esse recolhimento. Acho que eu fiz um processo longo de recolher, mas às vezes eu acho que eu exagerei um pouco né? Acho que nesse recolhimento eu fui encontrando essa alegria, essa leveza, essa sincronicidade da vida, de achar um lugar de muito prazer, muito. Mas nas relações amorosas, eu fiquei num lugar um pouco. Aí eu fico na dúvida se é prepotente, talvez um pouco prepotente, de se não for nesse fluxo de prazer, não me interessa, sabe? Só que aí fico muito sozinha, sabe? Em função disso, assim. Então, eu não sei se tem a ver com o processo mesmo de aos pouquinhos ir saindo um pouco da caverna e chegando no mundo desse outro lugar, ou sei lá, né? Se eu fixei também, sabe? Eu tenho medo de ser também um lugar. Entendi. Mas com as amizades também, família, ficou meio. Todas as relações ficaram nesse lugar? Inicialmente, sim, eu acho que eu recolhi bastante. Os amigos não, porque eu acho que eu fui fazendo redes, né? Acho que eu recolhi, aí eu comecei com os amigos. Família, eu tenho uma família bastante complicada, então o isolamento, na verdade, é importante para eu poder fluir, assim, poder ter encontros de um lugar mais saudável, menores, né? Mas eu fico na dúvida se é parte do processo ou se sei lá. Dá para entender? Sim, eu acho que é parte do processo, a gente recuar e talvez ficar, né, diminuir a interface com o mundo, né, a gente fica um pouquinho mais reservadas, isso pode acontecer, né? Mas eu acho que pode acontecer também, é que talvez, assim, quando a gente vai ficando mais ligadas, talvez a gente
Vamos nos imaginar antes da meditação, no momento atual que a gente está treinando, né? A gente acaba embarcando nas relações, assim, de forma muito distraída, né? Como a gente está buscando, assim, desesperadamente uma companhia, né? A gente nem olha quem está na frente muitas vezes, né? O que a gente quer é estar acompanhada, né? A gente quer experiências, né, com alguém. O silêncio vai nos tornar mais tranquilas, sabe? Mais tranquilos, não menos intensos, não é isso, tá? Não se preocupem. A gente vai ficar, a gente não é intensidade o ponto, mas é assim, a gente não tá andando no mundo à cata das pessoas. E como a gente também vai gerando uma sensibilidade maior, né, para perceber as pessoas, talvez a gente perceba melhor as relações que, pá, não vale a pena embarcar aqui, isso aqui não vai dar certo. A gente percebe aonde o outro está, como a gente tem esse lugar de observação, a gente vê, né, qual é o mundo da pessoa nesse momento. Não vai dar certo, né? Olha o que a pessoa, o foco da pessoa, olha o foco que eu estou tendo agora. Então eu posso ser amiga dessa pessoa, amiga desse homem, dessa mulher, né? Não necessariamente eu vou ter um relacionamento íntimo. Então eu acho que a gente vai ganhar um solo, assim, sabe? Um lugar mais espaçoso. Primeiro de tranquilidade, de não estar mais, né, desesperada atrás de alguém. E depois, quando as pessoas forem aparecendo, a gente também não tem a aflição de simplesmente pular numa relação por pular. A gente começa a ser mais cuidadosos também, sabe? A gente já consegue antever aonde a coisa vai dar, né? Às vezes só vai dar problema, né? Então, isso eu não tenho como te dar uma receita, sabe? Mas eu acho que o que você está vivenciando talvez seja isso, né? Você começou a perceber essa tranquilidade, sentir, né, essa paz, esse contentamento. Acho que é natural a gente não embarcar, sabe, em tudo que aparece. E a gente vai ter muito mais amigos, né, nesse sentido, porque a gente vai causar menos estrago na vida das pessoas, né? A gente não entra de forma distraída, então a gente entra como amiga, como amigo. E aí deixa a relação ir amadurecendo, né? Porque como não tem esse desespero, as relações vão amadurecer. E se elas forem chegar, né, se tornar um relacionamento íntimo, a gente não precisa nem forçar. Eu acho que vai surgir isso, sabe? A gente não vai mais forçar a realidade para ter certos tipos de experiência. A gente vai estar fazendo coisas tão interessantes também, né? Que tá vivendo em casal não é a única coisa. Mas se acontecer, é uma delícia também. Como eu falei, tem uma intensidade. A gente vai saber viver isso, nossa, com muito calor. Mas não é só isso, né? Mas se observe, né? Se observe, né? Para ver se daqui para frente, né, ninguém te chama atenção, né? Ou se está surgindo mais um senso de observação. Quer complementar, Ju, ou tá respondido? Tá respondido. Eu acho que fica só essa diferenciação do mundo, né? As pessoas estão aí, ficam com milhões de pessoas, namoram, casam muitas vezes. E aí tem uma solidão também nesse lugar, né? E eu acho que talvez uma ressignificação, né? Isso. Faz super sentido tudo que você disse, é exatamente o que eu sinto, Marcinho. Ah, que bom, querida. Então fique tranquila. É lindo, sabe? Porque a gente não precisa procurar os outros, sabe? A gente não precisa procurar por ninguém. Os nossos encontros, eles se dão pelos corpos de energia que nós temos. Então, nós estamos atraindo e sendo atraídos naturalmente por quem precisa vir, para onde a gente precisa ir. E essa é a melhor maneira. É assim, é melhor que os encontros aconteçam dessa forma. Que não sejam, que a gente não fique, né, desesperada e encontrando as pessoas por acidente, né? E que a gente confie nisso, nessa sincronicidade. A gente não, né? Se a gente conseguir sair desse solo da carência, maravilhoso, maravilhoso.
Assim, tem uma pergunta aqui da Gabi Teló. Como praticar o silêncio quando estamos em um momento em que parece que, se não agirmos, as coisas vão ficar cada vez piores, do ponto de vista social, político e econômico? Sim. Ai, que delicado isso, né? Nesse momento. De novo, né? Eu acho que é melhor a gente não, não colocar nada como sendo, né, o melhor, o ideal, o obrigatório, né? Eu acho que justo o que falta hoje, né, a confusão que está posta, é justo por uma desconexão, né, das pessoas com elas mesmas. Então são várias pessoas completamente desconectadas de si mesmas, né, completamente confusas, decretando suas verdades aos quatro ventos, né? Então, às vezes eu gosto de passear pela internet, ficar ouvindo, né, os filósofos do momento, né, os YouTubers cheios de opinião, né? Assim, às vezes me falta ar, né, de ver como essas pessoas estão falando com tanta certeza, né, as suas verdades relativas, posicionamentos extremamente particulares, estreitos, né, e criticando outros posicionamentos com com uma confiança, né, com uma arrogância, chega a ser uma arrogância. Então, é um momento muito delicado, né, em que, na verdade, o que está faltando são pessoas conectadas, né, pessoas integradas, pessoas inteiras, pessoas que tenham esse silêncio interno. A gente está precisando de lideranças com sabedoria, né? Nós não temos liderança, a gente pode ter um ou outro líder que tem até inteligência, mas muito raro sabedoria, né? Então, o que eu vejo? Eu acho que cada um de nós não pode abrir mão, né, desse silêncio como base para olhar essa realidade e tomar uma atitude. E eu acho que cada um de nós, desde esse silêncio, tem habilidades diferentes para lidar com essa realidade. Eu acho que é aí que a gente se perde, sabe? Quando a gente olha uma situação difícil no país, situações de violência, de corrupção, de injustiça, né, seja tudo que está apresentado, a gente confunde, né, a indignação com a raiva também, né, com emoções que envenenam a nossa mente, tiram, né, limitam a nossa própria visão, diminuem né, as nossas habilidades, né, para lidar com a situação. Então, eu acho que é um momento bem delicado, porque tem coisas que precisam ser feitas, né? Precisam, é urgente. Mas, ao mesmo tempo, é necessário pessoas que estejam fazendo esse silêncio e se preparando para ter uma atitude mais profunda, né? Porque o que eu vejo? Eu vejo que a gente está com uma base ultra deteriorada na sociedade, né? Em todos os sentidos, né? Tudo muito deteriorado. E a gente querer construir coisas novas em cima do que está deteriorado, é como construir uma casa, né, de alvenaria numa base de madeira que está podre. A gente vai lá, constrói tudo bonitinho, poderoso, material novo, que o pouco vai ruir tudo, né? Então, talvez o maior oferecimento que a gente tenha para dar nesse momento venha no nível da consciência, né? Porque tem pessoas que já estão se movimentando, né? Tem pessoas que estão lá em cima, né? Eu acho que tem vários grupos, né, de ativistas que estão fazendo coisas maravilhosas e importantes. Mas eu acredito que o grupo das pessoas que fazem silêncio estão transformando a consciência, trabalhando tudo isso, esse conteúdo que a gente está vendo aqui nessa roda, é um grupo fundamental. Eu acredito que desse grupo pode surgir realmente uma nova base para a gente construir, porque a gente precisa de uma outra inteligência para pensar a vida agora. Tem lugares que aquilo já está podre, não tem mais nem o que tirar dali.
E se a gente quiser pensar em novas inteligências, elas precisam vir desse lugar de integração, de inteireza, aonde o que surgir apenas gere recursos, meios, lugares de fazer as pessoas se conhecerem melhor. Então, eu sei que eu não respondi nada, mas né, eu acredito assim, que se vocês, né, dentro desse grupo, se sentem tocadas por essas instruções, pratiquem isso, acreditem, né, que as ações mais importantes não são unicamente as ações grosseiras, físicas, materiais. Como eu falei, a nossa mente não está separada, né? Então, num momento que está todo mundo tão perturbado, então terem assim alguns para-raios como nós, né, que estamos nos conectando com o silêncio e irradiando o silêncio, isso é uma super informação, né, para a humanidade. E se desse silêncio começar a surgir de nós, né, um movimento que não é pessoal, então eu não estou me movimentando porque eu estou com raiva dessa porcaria toda que está acontecendo. O silêncio dentro de mim manifesta sabedorias, né, para ajudar as pessoas. Então isso é um milagre, é um mistério também. Nós vamos sentir um sopro de dentro de nós, nos instruindo, nos instruindo, inspirando, guiando a agir no meio disso, mas não mais por nós. É mais para dizer para as pessoas, não precisa nada disso, sabia? A gente não precisava estar vivendo nada disso, sabia? Aí eu sei que a gente vai ser criticadas, né? Sua omissa, sua romântica, sua folgada. Fica aí no teu silêncio. Vamos correr o risco. Tem uma pergunta aqui da Isa. Gabi, quer complementar? Quer perguntar mais alguma coisa? Não? Tá. A Isa pergunta assim: na busca por uma quietação, me indicaram estudar a meditação transcendental. Pelo que li, é fornecido um certo mantra para que as pessoas entrem em estado meditativo. Esse tipo de técnica para olhar para dentro ainda é efetiva? Ou realmente precisamos estar em silêncio sem emitir qualquer som oral ou pensamento para acessarmos esse local, esse espaço que você nos indica? Uhum. A meditação guiada e os mantras, eles ajudam, mas dentro do contexto que a gente está olhando, a gente vai perceber que isso é conteúdo, né? A meditação guiada, ela está te ajudando a trocar de imagens mentais. Em vez de você ter pensamentos conectados com o teu dia a dia, com as tuas, né, sei lá, memórias, sonhos, estratégias, aí vem alguém, né, com uma voz super bonita e coloca outros conteúdos na tua mente. Então ela tira o teu olhar, né, de uma situação complicada e leva o teu olhar para algo mais agradável, talvez mais profundo, mais amplo. Mas veja, isso é um poder que você mesma tem. Nesse momento, alguém está te ajudando a fazer isso. É como você aprender a dirigir, né? Por um bom tempo, alguém te levava, porque você não sabia dirigir. Aí depois você mesmo aprende a dirigir, pega o carro e vai até onde você precisa, né? Ou aprende a andar de bicicleta e você mesma vai. Então a meditação guiada, ela é interessante no começo, mas seguir apoiada numa meditação guiada não é muito interessante, sabe? Porque a gente precisa descobrir que tem esse poder de fazer escolhas, né? Onde a minha mente vai repousar, eu tenho essa liberdade, mas mais do que descobrir a liberdade de você dirigir a tua atenção, é você descansar, é você descobrir que a tua consciência, ela não precisa estar atenta a um objeto, ela pode repousar. Eu comentei isso na semana passada, né? Então você fica por um bom tempo olhando para as coisas ao redor, para descobrir que
elas não têm poder sobre você. Aí você vai se soltar desses objetos e você vai voltar o teu olhar para você, para a consciência, que até então se relacionava com outras coisas. Então agora não é mais a atenção que importa, é o repouso na experiência dessa presença que é a tua consciência. Então é a presença anterior aos objetos. Então por isso essa é a limitação de uma meditação conduzida. Ela ainda é dual, né? Está direcionando a tua mente para um lugar, para outro. Os mantras, eles têm o poder de acalmar, eles também são conteúdo, né? Eles são palavras, né, de poder, que mestres, né, nos passaram, né? Eles passam como remédios, eles recebem isso como sabedoria, né, do próprio silêncio. Então esses mantras surgem do silêncio, então eles têm esse poder, eles são um remédio para a mente agitada. Então, eles protegem a nossa consciência de ficar o tempo todo olhando para objetos, né, de distração, de perturbação. Mas eles também vão ser abandonados. Então não tem nada mais importante do que o silêncio. Então tudo que surge do silêncio, num certo momento vai ser distração, daqui a pouco a gente vai ter objetos que são remédio para distração, mas daqui a pouco a gente tem que abandonar os remédios e ficar com a consciência silenciosa. Tá? Meninas, a gente tem tempo para mais uma perguntinha. Se alguém quiser fazer, essa é a hora. Se não, acho que a gente pode partir para uma prática. Eu quero perguntar. Pergunte, Clarissa. Tudo bem? Boa noite, gente. Boa noite, Marcinha. Eu botei uma pergunta aí no chat. É uma pergunta sobre o amigo espiritual, que é essa figura que nos livros que eu tenho lido, ele é comentado, que a gente em algum momento vai precisar de um amigo espiritual, que a ancestralidade não é suficiente para nos passar, né, nos encaminhar, e que a gente precisa desse guia, dessa orientação. Não sei se eu estou sendo clara, mas enfim. Sim. E aí eu queria saber se esse amigo espiritual, quem ele é, em que momento ele surge, e se ele não pode vir do próprio silêncio ou não, enfim, não sei se foi clara, é isso, obrigada. Sim, querida. É assim, ele pode surgir, né, como um amigo externo, mas mesmo esse amigo que surge, né, nessa aparência externa, ele é um espelho, né, da nossa sabedoria. Então, por um tempo, é como a gente estava falando agora, né? Eu, não sabendo que eu tenho o poder de focar a minha mente num lugar ou no outro, eu utilizo uma meditação guiada. Então, vem alguém de fora e mostra, manifesta um poder. Mas mais adiante eu vou perceber que eu mesma tenho esse poder. Eu não preciso mais da meditação guiada e eu tiro o olho dali, boto o olho para cá, boto para lá, tá? Os amigos espirituais ou os mestres é a mesma coisa. Eu ainda não entendo que a minha consciência silenciosa, ela é naturalmente sábia. Ela vê as coisas como elas são. A nossa consciência silenciosa, ela tem, nossa, muitas faces, né? Várias formas de inteligência para atuar, né, com as circunstâncias, mas eu não vejo isso. Então, o que vai acontecer em algum momento? Essa consciência, por alguma razão, né, nessa vida, ela está dando alguns sinais de manifestação. Então, por isso que a gente acaba procurando um caminho espiritual, quer saber meditar, mas já é um sinal dela. Já é a consciência primordial dizendo, ó, minha amiga, você tá bem bonitinha aí, mas você não é só isso, tá? Que tal a gente meditar? Que tal a gente ir numa palestra da Monja Coen, do Lama Santen? Que tal você pegar um livro? De repente surge uma inspiração de dentro e nos faz procurar alguma coisa. Então, daí vamos supor que a gente encontra, né, Monja Coen, Lama Santen, a gente encontra um mestre. O que vai acontecer, né? O que são esses amigos espirituais?
eles fizeram o que a gente está fazendo agora. Em algum momento, eles também sentiram esse chamado. Eles também começaram o seu caminho. Eles também tiveram seus mestres, seus amigos espirituais, suas práticas. E o que eles foram fazendo? Eles foram se despindo da pessoalidade. Foram se soltando dos seus hábitos, foram se conhecendo melhor, até que eles se descobriram, né, como eles de fato são. E aí, isso passa a ser a vida deles. Eles passam agora a se comunicar com a consciência primordial por dentro dos personagens. Então, eles não estão falando conosco. Esse é o poder deles. Eles estão manifestando a natural sabedoria da consciência primordial. Nós também somos a consciência primordial. Então, quando ele fala, a nossa consciência começa a reverberar, as sabedorias dentro de nós começam a reverberar. Tem uma imagem, eu nunca vi, mas diz que é assim, acho que é assim mesmo, né? É um fenômeno físico. Então, se você tem numa sala vários sinos, aqueles potes de metal, né? E se você toca num, daqui a pouco todos estão ressoando, né? Todos estão vibrando. Então é isso que acontece. Numa assembleia onde um ser está vivenciando a sua condição natural, a condição natural de todos os seres ao redor começa a vibrar. A gente realmente vai para esse lugar onde o mestre está. Depois a gente perde, ele vai embora, parece que ele levou tudo com ele, né? Ficamos lá, assim, com aquela cara de, poxa, olha eu de novo aqui, né? Tava tudo tão lindo, tão expansivo, tô com essa cara, né? Mas é isso, né? Então, o amigo espiritual vai fazer isso, ele vai nos lembrando de quem nós somos. A sabedoria que a gente vê nele, a gente só vê porque está em nós, né? A gente está falando de inseparatividade. Então, quem ainda não está com o mestre interno desperto, jamais vai ver mestre em lugar nenhum, vai ver uma pessoa comum. Se o nosso mestre interno está começando a falar, a gente localiza. Fala, claro, olha o que essa pessoa está falando. Então, é o nosso mestre confirmando o mestre fora. Então, o fora e o dentro estão se confirmando. Então, esse é o papel do mestre na nossa vida, o amigo espiritual. E o que a gente faz? A gente reza. Nesse momento mas para quem que a gente está rezando? Olha que lindo, a gente está rezando para a nossa consciência primordial nos guiar para aquilo que nós precisamos. Me leve para o mestre, para o lugar, para os ensinamentos, para as práticas que são o melhor remédio para mim. Aquilo que eu preciso para me despir da forma mais fácil e natural, para saber quem eu sou. Aí você vai dormir falando isso, acorda falando isso, meio-dia fala isso. Nossa, tem como. Tem como, vai encontrar. Obrigada, Marcinha, valeu. Obrigadão. Querida, obrigada pela pergunta também. Acho que a gente pode ir para a prática. O que você acha, Marcinha? Eu acho que sim, né? Estamos prontos. Em quantos nós somos agora? Estamos em 20. Ótimo. Então, eu acho que a gente podia só se imaginar nessa roda de 20 mulheres. E realmente, nesse espaço, a gente vai fechar os olhos agora. Aí cada uma imagina um lugar, né? Pode ser um templo, pode ser uma floresta, pode ser um jardim, não importa. Pode ser o espaço, pode ser o céu. Mas realmente vamos nos imaginar juntas. Então nós vamos abstrair agora essa sensação de lugar físico onde nós estamos. A gente se solta da ideia da nossa casa, da nossa cidade. A gente começa a se perceber como consciência. Né? A gente não está presa, nenhuma de nós está presa no corpo.
Mas a gente pode se sentir presentes umas com as outras, umas para as outras. E nesse lugar onde nós estamos nos imaginando agora, nos encontrando, nos sentindo naturalmente presentes, não tem nada construído ali, nada físico, nada concreto. Mas nós estamos vivas, completamente vivas. Esse espaço ele está solto, livre do tempo. Não faz sentido nenhum agora pensarmos em que horas sejam, que dia da semana. Nenhuma informação desse tipo altera esse espaço, muda esse espaço onde nós estamos juntas agora. Não importa nada do que você tenha vivido no passado, não importa quais sejam os teus planos para o futuro. Isso também não interfere em nada nesse lugar onde nós estamos agora, silenciadas, relaxadas, conectadas. Você pode se sentir completamente viva sem dizer nada a teu respeito. Essa é a nossa roda. Eu não estou perguntando nada sobre você e não estou falando nada sobre mim. Mas eu sinto que você está presente, você sente que eu estou presente. Qualquer pensamento que surgir, ele não é maior, nem mais poderoso que esse próprio espaço aonde ele surge. Qualquer coisa que se mova, não inverta a ordem das coisas. Nada do que surge pode roubar essa experiência que você está tendo agora desse espaço silencioso. Tudo que surge, surge desse espaço silencioso. E por isso, pode voltar para ele. É só você não interferir, não se engajar, não julgar. Esse lugar, ele continua disponível a qualquer momento. Quando você estiver andando, realizando suas atividades, falando. A qualquer momento, é só uma questão de reconhecê-lo. Nenhuma experiência diminui ou aumenta esse espaço. Nenhuma experiência é capaz de apagar, remover esse espaço. Todas as experiências acontecem
nesse espaço da sua consciência agora. Você pode estar olhando para os pensamentos, mas você pode estar olhando para esse espaço. É só isso que você fez agora. Para onde você está levando o seu olhar interno? Para os pensamentos? Ou para o espaço onde eles ocorrem e onde você mesma está agora? Nós vamos fazer só um último exercício dentro dessa mesma experiência. Eu vou pedir para que cada um agora abra os olhos devagarinho e entre em contato com as coisas ao redor. Aí onde você estiver, dê uma olhada nos objetos, nas paredes, se mova um pouquinho. E tente reconhecer isso, que ao abrir os olhos e entrar em contato com os objetos, a tua consciência não precisa abandonar o espaço sutil. Ela não precisa agora imaginar que está num espaço físico. Mesmo que as coisas pareçam físicas. Não perca a experiência dessa consciência de você experimentando os fenômenos. Algo silencioso se mantém em você. Os objetos à tua volta só podem ter significado se você der esses significados. Mas senão você pode ficar em silêncio. Nada te perturba. Ok, meninas. Obrigada, Marcinha. Obrigada. Obrigada, muito obrigada. Meninas, brigadão. Boa noite. Um avisinho rápido. Eu dei no chat, mas vou dar de novo. Para quem não está recebendo os avisos aqui do intensivo, dá um alô para a gente incluir vocês no mailing para conseguir mandar material, o vídeo que a gente gravou com a Marcinha, que está super lindo, tá bom? E a gente segue. Gente, a Ana tava caindo. A internet da Ana tá ruim. Eu acho que a gente já... Vocês estão ouvindo? Ah, tá, porque a Marcinha travou aqui pra mim também. A gente segue se comunicando, então, por e-mail. E é isso. Vamos falando. Obrigada pela presença de todas. Beijinho, boa noite. Beijo. Até quarta. Até quarta. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.